Sem perca de tempo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu não vou cantar não, tá, pastor Joey? Até esqueci, estava aqui falando, até esqueci que o tempo já está correndo. Irmãos, sem perca de tempo, por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 30, a partir do versículo 40. Lucas 2, a partir do versículo 40. Amém, irmãos? Amém. Lucas 2, a partir do versículo 40, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam os seus pais. Eu quero que você repita comigo. E ficou o menino Jesus em Jerusalém. 3, 1, 2, 3. E ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E você vai repetir comigo. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém. No 3, 1, 2, 3. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os, interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando os viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que convém tratar os negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Amém? Feche meus olhos nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, Deus, queremos te agradecer pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pai amado, neste momento que eu desapareça nesse altar, nesse momento, Senhor, que eu suma e que a Tua glória resplandeça aqui. A oração que eu te faço é que Tu fales com a Tua igreja, Pai. Nossos corações estão abertos para ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu não iria ler todos esses versículos, tanto que na arte, eu até dei para o pastor Joey o versículo 45, mas não é do nosso costume fazer isso. Mas eu preferi ler todos os versículos, porque essa passagem é uma passagem que é muito clara, né? É uma passagem que nós lemos, né, o Felipe? Que nós lemos e ela já diz por si só muita coisa. Você lê, é um texto que você lê e você compreende aquilo que está acontecendo, ok? E a partir daí nós começaremos, né, dando seguimento à aplicação desta mensagem. Irmãos, tem alguém que se considera esquecido aqui? Alguém que é muito esquecido? Irmãos, eu sou muito esquecido. Muito, eu me considero uma pessoa extremamente esquecida. Eu esqueço demais das coisas. Esqueço onde eu tenho 31, né? Quando chegava a 70, 80, eu me esqueço demais das coisas. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar, eu trabalhava numa drogaria 5 estrelas, Nova Campinas. Eu fui trabalhar de bicicleta e voltei de ônibus, porque eu esqueci que havia ido trabalhar de bicicleta. Peguei o ônibus, aquele xerengue da volta,
voltei para casa. No dia seguinte eu estava de folga, ia apreciar a bicicleta, voltei na farmácia para poder pegar a bicicleta. Cheguei lá, entrei, bati papo, conversei, peguei o ônibus e voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu tinha ido buscar exatamente a bicicleta. Eu sou uma pessoa extremamente esquecida. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que Maria e José esqueceram Jesus em Jerusalém. O texto que nós acabamos de ler foi claro e disse que uma vez por ano eles iam com Jesus, levavam Jesus para Jerusalém, para o templo, para a comemoração da festa da Páscoa. E naquele ano, nesse momento, Jesus está com aproximadamente 12 anos de idade. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus aqui é dotado de conhecimento e sabedoria. Com 12 anos de idade, nós vemos Jesus pregando e ensinando. Por aí nós começamos a aprender que não existe idade certa para falar do amor de Deus e para pregar. Muitas vezes nos causa estranheza quando nós vemos crianças, muitas vezes na internet, pregando. Lógico que existe uma imaturidade que precisa ser avaliada, existe uma falta de conhecimento que precisa ser ensinado, mas Deus também chama crianças para pregar. Deus também chama jovens para pregar. Então muitas vezes esse discurso de que é muito novo, de que ainda é muito cedo, Deus disse para Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar você irás. Então Deus também chama crianças para pregar. Aleluia! Nós vemos Jesus com 12 anos, dotado de inteligência e sabedoria. Lógico, pastor, ele era Deus na terra. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas nos deixando o exemplo que ele, embora seu ministério teve uma curta duração, apenas de 3 anos, mas Jesus com 12 já ensinava. Ou seja, começou cedo se preparando. E quando Jesus, nesta ocasião, é levado para Jerusalém com seu pai, José e Maria, após terminar a festa, como nós lemos, eles vão embora. E quando eles vão embora, a caminho de um dia, eles percebem que Jesus não está com eles. Nós colocamos como título dessa mensagem: onde está Jesus? Eles percebem após caminhar um dia que estavam caminhando sem Jesus. E aí começam a perceber: cadê Jesus? Caminhando sem Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele deixa claro que Jesus ficou em Jerusalém e Maria e José foram achando que Jesus estava com ele. E muitas vezes nós caminhamos acreditando que Jesus está conosco quando estamos caminhando sozinhos. E tem uma coisa que eles não deixaram Jesus lá. Jesus, você vai ficar aí, daqui a pouco, daqui uns dias, a gente vem e te busca. Não, eles esqueceram Jesus lá. O que é pior. Porque o pior do que abandonar, não é verdade? Porque eles não abandonaram Jesus, esqueceram. O pior do que abandonar Jesus é esquecer Jesus e não se dar conta da ausência dele no caminho. Caminhando sem Jesus, sem perceber que Jesus não está mais entre eles. E quando eles caminham um dia, é que eles percebem: Jesus não está entre nós. E quantos de nós, muitas vezes, nos demos conta que já estamos caminhando sem Jesus? E quando eles percebem que nesse caminho Jesus não está com eles, o que eles fazem? Voltam para Jerusalém. Como diz o versículo 45. Porque quando eles percebem que Jesus não está conosco, eles começam a procurar Jesus entre eles, entre a multidão, entre os parentes. Jesus está aí? Jesus está aí? Não, não está. Como eles não encontram, eles voltam para Jerusalém. Versículo 45. Como não o encontraram, eles voltaram para Jerusalém em busca dele. E no versículo 46, e aconteceu que passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Irmãos,
Após eles voltarem para Jerusalém, eles levaram quantos dias para achar Jesus? 3 dias para achar Jesus. Por quê? Porque eles começam a procurar Jesus em lugares que Jesus não estava. Eles começam a procurar Jesus em lugares que não foi aonde eles deixaram Jesus. O texto começa a dizer que eles foram para onde? Para Jerusalém, para o templo, para a comemoração da festa da Páscoa. Acabando ali a festa, eles vão embora. No meio do caminho, eles percebem que não tem Jesus. Eles voltam a procurar Jesus, mas eles não voltam para o templo. Se você vai no mercado e você esquece uma bicicleta, quando você volta para buscar a bicicleta, você vai aonde? Na farmácia? Não, você vai aonde? Aonde você o deixou. O problema de quem caminha sem Jesus, de quem já está sem Jesus, é quando percebe que está sem Jesus, é procurar Jesus em lugares onde ele não está. E aí percebe que não tem mais Jesus e começa a achar: será que eu encontro Jesus na esquina? Será que eu encontro Jesus na boate? Será que eu encontro Jesus no barzinho, na Lapa? Não, Jesus você vai encontrar dentro do templo, aonde você o deixou. Eu tenho uma palavra do céu para você que está caminhando sem Jesus. Você não vai encontrar Jesus na boate, você não vai encontrar Jesus na rua. O filho se encontra na casa do Pai. É aqui que você encontra Ele. 3 dias para achar Jesus, uma vez que eles haviam passado uma festa no templo. Aleluia. Aonde eles deveriam voltar? Para o templo. Então a palavra de Deus para você é: volte para o templo. Aleluia. Você quer encontrar Jesus no folhetinho que estão na rua? Você quer encontrar Jesus de repente esperando no ponto do ônibus que alguém te evangelize? Ele diz para Maria assim: me convém tratar dos assuntos do meu Pai. Ou seja, ele, Deus, é o meu Pai e eu como filho estou na casa dele. A palavra para nós nessa noite é: se encontra o filho, é na casa do Pai. Aleluia! Louvado seja Deus. E pessoas caminhando, batendo em portas. Posso imaginar Maria e José batendo. Jesus está aí? Viu Jesus? Viu Jesus? Você viu Jesus? O menino pequenininho assim de 12 anos, que prega, que cura. Esqueceu de voltar para o templo. A palavra para nós nessa noite é: volte para o templo para encontrar Jesus. E quando eles chegam dentro do templo, a mensagem hoje é curta porque são 20 minutos. Eles veem Jesus quando finalmente, vamos olhar, quando você procura muito alguma coisa, e aí você fala: vamos ver então se está, né? Eu já coloquei celular na geladeira. Quando você vai fazendo no automático, vamos olhar se não está debaixo da cama. Eu posso imaginar, desse nível, eu posso imaginar de repente, vamos voltar no templo, de repente ele ficou, eles passaram 2 dias lá na festa, eles vão voltar lá, e quando eles entram no templo, eles encontram Jesus sentado, ensinando entre os doutores e sendo questionado e respondendo. E Maria olha para Jesus e fala assim: meu filho, mas por que você fez isso com a gente? Nós estávamos ansiosos te procurando. E ele diz para ela: convém que eu trate os assuntos do meu Pai. Eita, que maravilha! Eu estou aqui é o meu lugar. E eu estou aqui cumprindo o meu chamado. Aonde? Dentro do templo. Aleluia! Sabe por que muitas vezes caminhamos sozinhos? Sabe por que caminhamos muitas vezes sem Jesus? É porque Jesus continua no mesmo lugar. Somos nós que achamos que podemos andar sem Ele. Eu quero dizer para você que Jesus continua aqui. E quando eu digo aqui, não é exclusivamente na casa de oração Nova Aliança, mas é dentro da casa de Deus. Jesus continua aqui. Só que você foi tão atarefado, foi tão afoito, que você acaba a festa e você vai embora. Só que preste atenção numa coisa: eles perderam Jesus depois da festa. Eles perderam Jesus depois da comemoração. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa linda que está do teu lado aí, aperta bem forte, meu irmão.
Jesus. Depois da festa, cuidado para não perder Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Comemorando, festa, Páscoa. Vambora, vambora. Todo mundo indo embora, feliz, comemorando. No meio do caminho, peraí, gente. Jesus não está aqui com nós, não. E depois de um dia? Depois de um dia. Levaram um dia para perceber que estavam caminhando sem Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo você tem caminhado sem perceber que Jesus não está mais contigo? Sabe por quê? Eu digo isso porque muitas vezes, estou caminhando para finalizar, porque muitas vezes nós caminhamos acreditando que Jesus está conosco. Eles levaram um dia para perceber. Existem pessoas levando décadas, meses, anos sem Jesus, e quando percebem que não estão mais com a presença de Jesus entre elas, vão bater em portas erradas, esquecendo que é só voltar para o tempo que Jesus está lá. Elevassura e candarábia. Eu vou dizer para você que tem batido em diversas portas, se esquecendo que o único lugar de encontrar Jesus é aqui. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. É esse lugar que você encontra o Filho. É na casa do Pai. Aleluia, Jesus. Só que eu preciso dizer algo para você. É só voltar para o templo. Repete comigo. É só voltar para o templo. É só voltar para o templo. É só voltar para o templo, Tiago. Aleluia, glória a Deus. É só voltar para o tempo que Jesus continua lá, que a palavra continua sendo pregada, que o livro continua aberto, que Jesus continua, a missão da igreja continua sendo feita. É dentro do tempo. Então Jesus nos convida nessa noite a fazer o caminho de volta e encontrar com Ele. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Eu quero orar juntamente com você. E você vai dizer para Deus: Jesus, eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero, Jesus, seguir viagem e lá na frente perceber que o Senhor não está mais comigo. Eu não quero ter que passar dias, meses e anos sem sentir a tua ausência. Você consegue entender que eles demoraram a sentir a ausência de Jesus? Ei, nós não perdemos, nós não podemos estar insensíveis a esse ponto de levar um tempo para perceber a ausência de Cristo. Jesus, que quando a tua presença se afastar de nós possamos esmorecer ao ponto de gritar pelo teu nome. Jesus, eu não quero viver sem a tua presença. Eu não quero caminhar sem a tua presença. Eu não quero bater em portas erradas, acreditando que esse caminho eu te encontro, que nessa casa eu te encontro, que nessa vila eu te encontro, que na rua eu te encontro. Mas eu quero estar todos os dias no templo contigo, ouvindo a tua palavra, aprendendo contigo, recebendo a tua glória, recebendo a tua unção. Sim, meu Deus, aleluia. Deus, ouça o nosso clamor nessa noite, Pai. Sim, meu Deus. Porque entendemos que a missão, a tua missão está sendo feita. Oh Jesus, a tua palavra está sendo pregada. Jesus, e é aqui que nós encontraremos contigo. Então fortaleça a tua igreja, Pai, e não nos permita caminhar sem a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém?